Olá, a viagem de Baco de hoje vai levar-nos até uma parte do território dos vinhos de Lisboa. E vamos começar por Alenquer, que também chamam a Vila Presépio. Alenquer está abraçada por um lado pela Serra de Monte Junto e pelo outro pela margem direita do Rio Tejo. São altas. Obviamente que é sempre uma dúvida. Desde que começou a pandemia não podemos antecipar nada, não podemos prever nada e vamos reagindo, não é? À medida que o tempo vai passando. Mas penso que com, enfim, a vacinação, a testagem em massa, enfim, a imunidade de grupo, digamos, que o turismo vai regressando. Eventualmente um turismo mais interno do que externo, mas seja como for, as pessoas também estão ávidas de sair, de experimentar, enfim, de conviver, de ver outras coisas que não aquelas que neste ano e meio tiveram circunscritas a casa e, enfim, ali ao seu meio mais curto, universo mais pequeno. E, portanto, tenho uma expectativa muito alta de que as coisas comecem, de facto, a desenvolver e as pessoas comecem a aparecer e comecem, enfim, a despertar para, de novo, esta questão do turismo, que é muito importante para os territórios e para os municípios, obviamente. Em Alenquer, mais precisamente, nós, de facto, somos uma vila histórica, somos uma vila importante nas vilas, enfim, dos tempos, inícios de Portugal. Nós somos conhecidos por uma das vilas das rainhas e, portanto, as rainhas estiveram aqui durante muito tempo, enfim, em alguns períodos da história, por obrigação ou por opção, mas aqui estiveram em Alenquer e, portanto, é uma vila com muita história. E, por isso, temos um património histórico, um património religioso muito, muito importante. Alenquer também, de algum modo, foi crescendo em termos de vinho, de viticultura. Portanto, neste momento somos, de facto, o município mais importante da CVR em termos de produção de milhões de litros de vinho e há uma aposta muito grande por parte dos produtores na modernização das suas adegas, na modernização, quer em termos de produção, quer depois em termos também de montra, digamos, para as pessoas que desejam adquirir vinho e, eventualmente, visitar a adega. E vocês não vêm só provar vinho, mas provam o bom vinho de Alenquer,
articulando, obviamente, com a história, e isso, de facto, é importante para as próprias pessoas que vivenciam, que experimentam uma sensação diferente, que não seja só provar vinho. Nós, há uns anos esta parte, lançámos um produto aqui em Alenquer, que chamámos a Alma do Vinho. Era algo que já há muito tempo que desejávamos, no fundo, uma mostra dos vinhos dos produtores de Alenquer, e depois, na altura, considerámos que não poderíamos só, ou não deveríamos só, circunscrever aos produtores de Alenquer e alargámos a toda a CVR. E por isso, a Alma do Vinho normalmente realiza-se em setembro, quando mais ou menos das vindimas, e portanto a nossa expectativa era realmente, ou é realmente, fazer a Alma do Vinho. Obviamente que isto é difícil de prever, porque a Alma do Vinho, enfim, este evento não se monta, não se pensa de um dia para o outro. Portanto, é um evento complexo, um evento que, enfim, para além das provas de vinho, tem espetáculos e, portanto, é difícil de prever se conseguimos ou não, efetivamente, realizar este grande evento que é importante para Alenquer, que é importante para os produtores, que é importante para o vinho. Tenho aqui a garrafinha que me ofereceram, muito obrigada, e de facto dar os parabéns em primeiro lugar a Pinhel e desejar-vos de facto as felicidades, porque efetivamente isto foi um ano difícil, um ano complicado para toda a gente, nomeadamente para Pinhel, que fez uma aposta grande, enfim, em eventos, em mostrar aquilo que é de bom de Pinhel, e realmente foi um ano muito difícil. E espero que agora consiga, no que resta ainda de tempo para Pinhel, que consiga atrair, de facto, pessoas, que consiga mostrar aquilo que tem de bom. Por isso, a Pinhel, e que Pinhel usufrua e que tenha sorte no resto do tempo que ainda tem para mostrar o que tem de bom. E convido-vos agora a continuar a conhecer Alenquer, desta vez mais numa perspectiva dos sabores. O município de Alenquer promove anualmente a quinzena da codorniz. Bom, a codorniz, todos sabemos, é aquele galináceo pequenino que no seu estado selvagem começa a ter perigo de extinção. De resto, na zona de Alenquer há uma tradição de caça que incluía também a codorniz selvagem.
Obviamente que, servindo-se tantas refeições neste período, as codornizes são de cativeiro, são criadas propositadamente para o efeito. Em 2020, mais de 2 dezenas de restaurantes participaram neste evento gastronómico e foram servidas mais de 4.000 refeições. O evento é organizado em parceria com o município e com uma empresa que cria estas aves. Os pratos apresentados na quinzena da Codorniz são acompanhados, harmonizados com vinhos da região de Alenquer. Alenquer que foi cidade europeia do vinho em 2018, juntamente com Torres Vedras. Há também em Alenquer a tradição da confecção da uvada, no fundo é um doce de uva feito com mosto e frutos daquela região. Bom apetite! Estamos agora com a região dos vinhos de Lisboa. Vinhos de Lisboa, na verdade, Lisboa também tem produção de vinho, é uma curiosidade. Lisboa, a própria cidade, também produz, uma quantidade pequena, mas produz. Mas vinhos de Lisboa, esta associação da marca ao território que a representa está cada vez mais, eu diria, assimilada, entendida. É verdade? Muito bem, é por aí que temos procurado trabalhar. Nós sentimos que havia necessidade de comunicarmos mais o vinho ligado ao território, havia ainda um grande desconhecimento sobre o que é este território em termos de vinha. A vinha de Lisboa, ou vinho de Lisboa, é uma marca muito recente, tem 10 anos, mas estamos a falar de uma região secular com uma longa tradição na área do vinho. E por isso faltava aqui fazer o elo de ligação entre aquilo que as pessoas já conhecem e já reconheciam como um produto de qualidade ao território, onde é que ele é feito. E por isso, quando falamos dos vinhos de Lisboa, tentamos sempre exatamente mostrar que estamos a falar de um eixo de Leiria até Carcavelos, portanto 150 km de extensão e 40 de largura, portanto estamos a falar de uma das maiores regiões vinheteiras do país e mais importantes também ao nível das próprias vendas, e sim, nós sentimos que começa a haver da parte dos grandes críticos e jornalistas internacionais, mas também da parte dos consumidores, que há aqui já um interesse para já em descobrir, mas também um conhecimento sobre o local onde são produzidos. Apenas como curiosidade, numa região tão grande, Lisboa, cidade, também tem uma pequenina vinha onde até se produz um vinho que é comercializado, certo? Certo, exatamente. E ainda hoje, volta e meia, encontramos alguém que pergunta: então, mas Lisboa tem vinho? Lisboa tem vinha? E pronto, começamos exatamente a explicar e a mostrar este território imenso e muito diversificado e muito rico que vai até Leiria. Mas a cidade também, começamos por aí. A própria cidade de Lisboa tem 2 vinhas, uma é do Instituto Superior de Agronomia, junto a Alcântara, e a outra é ali uma vinha com uma parceria da Câmara Municipal de Lisboa com um dos produtores de Lisboa, ali junto ao aeroporto. E dessa vinha saem uvas que vão ser vinificadas e que saem depois para o mercado como vinho de Lisboa. Portanto, é verdade. E agora também temos uma adega, a adega de Belém, em Belém, que também tem vinho. Portanto, a própria cidade também não quis ficar divorciada, se quiser, deste grande ícone da região e temos claramente exemplos concretos dentro da própria cidade. O que constitui, no fundo, mais um contributo para o turismo, e quando falamos de turismo e vinho, falamos de enoturismo, que na região dos vinhos de Lisboa tem um peso enorme. Como é que estamos em relação ao vinho e o turismo e o vinho? Há a noção e a percepção e a consciência que é através do enoturismo que mais podemos crescer em valor. Portanto, a região duplicou as suas vendas nos últimos 5 anos, já é, se excluirmos o vinho do Porto, a região com a maior vocação exportadora do país, mas era necessário crescer também em valor. E os produtores sentem isso, através do turismo, e por isso vemos a cidade de Lisboa também
como um cartaz de visita, mas também um convite a quem chega para depois sair da cidade e visitar aqui o território. Porque estamos a falar, e isso é uma vantagem comparativa relativamente a outras regiões, temos aqui uma região vinheteira riquíssima e com ótimo vinho, porque só faz sentido falar em enoturismo quando estamos a falar de uma região vinheteira de excelência. E, por acaso, temos aqui, junto da cidade, essa região. E, por isso, este convite, este chamamento, no fundo, para que as pessoas saiam e despendam algum tempo aqui na região, conhecendo o património, a cultura, a gastronomia riquíssima e, naturalmente, visitem os nossos produtores. Portanto, claramente, sim, é uma área que está a ser trabalhada por todos e nós olhamos muito para o turismo como uma partilha de objetivos comuns, mas também uma congregação de esforços entre todos aqueles que trabalham o tema do território. E só faz sentido falar numa região vinheteira ligando ao território e o território ligado ao vinho. Quando o consumidor abre uma garrafa de vinho de Lisboa, não é só o néctar que está lá dentro, que é fantástico, é toda a história e tudo o que significa e simboliza a própria garrafa do sítio onde ele foi produzido. É fácil associar a Arruda aos vinhos, sobretudo quando falamos de Arruda dos vinhos. Naturalmente que os vinhos são extremamente importantes neste território, mas olhe que há muito mais do que vinhos. A 30 minutos de Lisboa existe um concelho onde o rural e o urbano se misturam, onde a tranquilidade e o verde das nossas paisagens nos fazem viajar no tempo e onde as vinhas são um aspecto central, ou não fosse Arruda, dos vinhos. É um concelho marcado pela história, sendo o primeiro foral atribuído por Dom Afonso Henriques em 1176. O misticismo sempre acompanhou as nossas gentes e continua bem visível através da erva arruda, das lendas da cova do gigante, da Senhora do Monte e da nossa bruxa. Convicto dos poderes da erva arruda, foi aqui que Dom Manuel se refugiou da peste. Foi aqui que Napoleão foi travado na terceira invasão francesa. E foi daqui que saíram alguns dos valentes soldados portugueses para a Primeira Guerra Mundial. Tudo isto é celebrado agora com o Curta Arruda, o festival de cinema rural mais urbano de Portugal, a Feira Rural, o Mercado Oitocentista e as seculares festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. A Igreja Matriz, o chafariz pombalino e as fortificações defensivas das linhas de torres marcam a história do concelho. Em Arruda, a ruralidade e as tradições misturam-se com a nova urbanidade. A agricultura, ainda elemento fundamental do setor económico, vai sendo substituída e complementada pela indústria transformadora no setor agroindustrial, na reciclagem e na metalomecânica. Elemento secular na economia do concelho, a indústria do vinho é anualmente homenageada pela população na Festa da Vinha e do Vinho. A gastronomia é um fator marcante que se diferencia e onde o bacalhau e as carnes de capoeira têm um espaço predominante. As nossas paisagens são elementos diferenciadores e promotores de atividades desportivas ao ar livre que nos acompanham ao longo de todo o ano. Arruda dos Vinhos é um concelho solidário onde os mais novos e os mais velhos têm ao seu dispor equipamentos de apoio e pessoas especializadas no seu acompanhamento diário. Uma referência a nível nacional na excelência e qualidade de ensino com um modelo de escola a tempo inteiro. É também um polo de inovação, onde os empreendedores encontram um espaço para desenvolver o seu negócio. Arruda dos Vinhos é isto e muito mais. Arruda dos Vinhos é as nossas gentes que ao longo de séculos têm construído este concelho.
Bem-vindo à Arruda dos Vinhos. Bem-vindo ao Vale Encantado. De facto, estamos com alguma apreensão a aguardar, no fundo, que a retoma da atividade turística, digamos assim, possa retomar a sua normalidade possível, porque não será sempre uma normalidade plena, tendo em conta a questão sanitária, mas de todo modo, eu penso que os produtores de vinho aqui e também os operadores turísticos têm feito o seu caminho de melhoria progressiva das condições a proporcionar aos nossos visitantes. A Ruda é um território que tem uma componente rural ainda muito marcadamente vincada aqui na proximidade de Lisboa. Nós estamos a 30 minutos de Lisboa e temos um território que tem um equilíbrio perfeito entre o rural e o urbano e, portanto, tem uma oferta cultural que é uma oferta cultural que complementa aquilo que já é a oferta da nossa capital, aqui Lisboa muito próxima, mas depois tem todo um enquadramento histórico-paisagístico relevante. À cabeça eu diria que temos a rota histórica das linhas de Torres, através dos nossos fortes defensivos, as linhas de Torres, que são um monumento nacional recentemente classificado, como sabemos, e para além disso, depois já todo um conjunto de produtos que gravitam nessa órbita. O município também tem feito um percurso voltar a sinalizar alguns percursos, beneficiar também as infraestruturas das obras militares, neste caso dos fortes defensivos das linhas de Torres, com investimento em audioguias para facilitar também aquilo que é a percepção do território, com rotas de azulejos, com rotas de outras índoles mais de património, e portanto nós temos hoje um serviço educativo e cultural e também o serviço do posto de turismo que proporciona uma oferta estruturada a quem nos visitar. Alguns operadores têm apostado na oferta e há outros operadores que, entretanto, apareceram como players no mercado. Há novas casas de vinho que têm despontado, a Casa do Remunhal é a mais recente, mas depois também tivemos Monte Beluna, temos também a Quinta de São Sebastião, que tem tido uma forte implantação e que irá brevemente lançar um novo vinho DOCA Ruda, que é também significativo. A Adega Cooperativa, que tem também um leque vastíssimo de vinhos e também de provas que pode proporcionar e visitas ao seu património. E, portanto, temos aqui um conjunto muito complementar, diverso e vasto de oferta para proporcionar a quem nos visitar, com a segurança de estarmos num meio rural em que se permite que haja aqui um afastamento e que haja também a contemplação de vistas magníficas e de percursos pedestres que convidam mesmo à caminhada. Sim, nós temos, eu admito essa expectativa, admito também que será em contornos diferenciados daquilo que estamos habitualmente a proporcionar, nomeadamente a festa de agosto, que é a festa do Concelho, talvez seja a festa mais emblemática do município, em que temos uma componente forte tauromáquica com as largadas de touros, que estamos inclusive também a tentar candidatar a inventariação de património. Diria que talvez não seja fácil nós conseguirmos realizar algumas dessas atividades, nomeadamente as largadas de touros, mas eu acredito que haja aqui alguns eventos que no âmbito da festa de agosto se possam conseguir proporcionar, para além daquilo que é a vertente religiosa da festa, há uma vertente profana que tem muito significado para os arrudenses e para não só aqui na região, e nós estamos convencidos que podemos de alguma forma tentar proporcionar uma oferta cultural expressiva. Depois, a festa da vinha e do vinho mais para a frente, também temos a expectativa, uma vez que já será em novembro e nessa altura, se tudo correr bem, a questão da imunidade de grupo poderá já estar alcançada, oxalá que sim. Mais recentemente, em breve, temos também a mostra gastronómica das carnes de capoeira, que é também uma tradição muito nossa aqui do Concelho, em que geralmente pelos casais as pessoas criavam pequenos animais de capoeira, como o próprio nome indica, e especializámos, digamos assim, ancestralmente, diria eu, a obter aqui um conjunto muito sofisticado de pratos ligados às carnes de capoeira, e temos feito nos últimos anos uma mostra gastronómica em maio bastante significativa. Se calhar este ano terá que ser adaptada em regime de takeaway por maior segurança, tal como fizemos o ano passado, mas em todo caso estamos a tentar mobilizar o nosso setor da restauração, que tem correspondido muito bem e que é um setor muito pujante da nossa atividade económica, para neste mês de maio, que aí vem da mostra gastronómica, poder estar à altura da expectativa que sempre criou nas nossas gentes.
Temos aqui os nossos amigos de Pinhel, que têm sido bastante resilientes e, portanto, aquilo que nós queremos desejar é as maiores felicidades e sucessos, muita força, muita nesta luta, que é de todos, e que Pinhel tem sido um excelente embaixador com esta resiliência que tem demonstrado a todos nós. E das palavras, passamos agora às imagens. Convido-vos a ver um vídeo, mais um, sobre a Ruda dos Vinhos. A Ruda dos Vinhos promove anualmente um festival, uma mostra de carnes de capoeira, onde se pode encontrar, por exemplo, o coelho ao lavrador, o pato no forno com a laranja, o galo de cabidela e, quando há galo de cabidela, também há galinha de cabidela, naturalmente. Nos 20 anos da gastronomia património cultural, a Ruda destacou as bruxas de Arruda. As bruxas de Arruda são umas tortinhas de noz recheadas com doce de ovos e com um fio de chocolate por cima. Deve o nome à lenda que conta que um médico, devido às maleitas da filha, foi consultar outros colegas médicos e, depois de passar por alguns, não conseguiu resultados para melhorar o estado de saúde da filha e recorreu à bruxa de Arruda. Bem, já se está mesmo a ver o final. O problema resolveu-se com a bruxa, mas isto é uma lenda e é essa lenda que dá o nome a este doce, não havendo, portanto, mais relação que não seja o aproveitamento do nome, quando foram criadas em 1994 pela Confraria Flamingo, estas tortinhas que são vendidas em caixas de 6 e incluem um folheto onde se conta precisamente a história que acabei de vos resumir. Há neste território uma grande tradição vitivinícola que inclui a adega cooperativa e outros produtores. É da adega cooperativa o vinho sugerido para acompanhar as bruxas. Trata-se do vinho licoroso Dona Elvira, produzido com a casta Castelão e com estágio em barricas de madeira. Quanto às bruxas, bom, nada como provar uma e outra coisa
Só vos digo, depois disto, começo a acreditar que há bruxas. Bom apetite! E vamos mais uma vez falar de formação, porque ela é importante, disso não temos dúvidas nenhumas, porque veio aí a retoma do turismo e temos que ter os nossos profissionais preparados e os nossos jovens preparados para entrar no mercado de trabalho. Temos connosco o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo das Caldas da Rainha, a quem eu pergunto, desde já, como é e o que é essa escola situada nas Caldas da Rainha. Muito bem. Antes de mais, muitíssimo obrigado pelo convite que a AMPV e o Amílcar Malhó me dirigem e nos dirige à Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. E, portanto, dizer-vos que a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste está situada em Caldas da Rainha e Óbidos. É uma escola que vai celebrar o seu 15º aniversário este ano, portanto, em novembro, no dia 14 de novembro. Estamos a comemorar 15 anos de funcionamento da nossa escola e a escola, no fundo, nasceu integrada na rede de escolas do turismo de Portugal, nasceu com esse grande objetivo, com essa missão da valorização das profissões, do setor do turismo, o apoio à economia do turismo e, no fundo, o apoio às empresas e a todos os agentes que trabalham nesta área, seja mais na área da restauração, da hotelaria, do enoturismo também, e, portanto, é uma escola que tem vindo a fazer o seu trabalho em diversas áreas, diversos cursos, turismo, pastelaria, cozinha, padaria, turismo de saúde e bem-estar, o curso de descansão, que é uma oferta formativa que também iniciámos e que está a ter muito sucesso. Para além daqueles que são jovens e estão aí a iniciar uma carreira, há também um conjunto de atividades formativas, valorizadoras da profissão, para aqueles que já estão a exercer. Sim, é verdade. Nós temos essa dupla perspectiva da formação, digamos assim. Nós podemos e temos, portanto, a formação que nós designamos de formação inicial, para dirigir a todos os alunos que querem iniciar um percurso de formação e capacitação, portanto, num contexto de educação para este setor do turismo. E, portanto, temos curso de nível 4 e nível 5, isto é, para os jovens que terminaram o 9º ano e querem prosseguir estudos e realizar um percurso de 3 anos, equivalente ao 10º ano, 11º e 12º, isto por um lado. E depois também temos formação de nível 5, formação pós 12º ano, e essa formação dirige-se a quem está numa lógica de prosseguimento de estudos, de continuidade, mas também para todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, já estiveram no mercado de trabalho em diversas áreas e, portanto, eu realço aqui esta característica que é nossa, da Escola de Hotelaria e Turismo Oeste, mas é de todas as escolas do turismo de Portugal, que é o enorme prazer que temos de receber alunos licenciados, por exemplo, alunos já portadores de uma licenciatura com um grau de ensino superior e que já exerceram uma profissão numa determinada área, na área do direito, na área da biologia, na área da engenharia e que olham para este setor com uma paixão, com um gosto enorme por esta área do turismo e por estas profissões e, portanto, recebemos alunos já com essa classificação, com essa habilitação académica e com uma experiência profissional muito considerável. E ainda dizer que temos, de facto, formações, cursos, oferta formativa dirigida a quem já está no trabalho, a quem já está no mercado de trabalho, já está a desenvolver a sua profissão e que são, fundamentalmente, no nosso caso, no Oeste, na nossa escola, são 3 cursos. O curso de padaria, é um curso de 600 horas, dirigido àqueles que já estão no setor, fundamentalmente a essas pessoas, mas também aceitamos alguém que tenha uma perspectiva empreendedora, alunos empreendedores e que querem entrar nesta área, porque têm também essa paixão do pão, desta nova abordagem a todos os temas da panificação. O curso de Turismo de Saúde e Bem-Estar foi uma nova aposta muito conseguida da nossa escola para este setor do termalismo e dos spas, portanto, também dirigida a quem está, fundamentalmente a quem está a trabalhar, mas também de forma complementar a quem possa querer exercer esta atividade. E depois um curso que está muito relacionado com estas nossas viagens de Baco, que é o curso de Escansão.
tem sido um grato prazer para nós, uma enorme satisfação. Percebemos que ao longo destes 2 anos em que iniciámos o curso de Descansão, estamos neste momento a realizar e a funcionar com a 2ª edição do curso de Descansão e, portanto, alunos que são os profissionais, de facto, do setor. Esses aí sim, fundamentalmente, são aqueles que já estão a trabalhar nos hotéis, nos restaurantes, nas garrafeiras, na área da produção, do setor vitivinícola, e, portanto, é um enorme prazer, porque é uma enorme aprendizagem, pensamos nós, que para os alunos, obviamente, porque temos esse feedback dos alunos que está a correr muitíssimo bem esta formação do curso de Descansão, mas para nós também é uma enorme aprendizagem, porque a escola, a direção da escola, os formadores aprendem muito com os profissionais que já estão no setor e que têm uma experiência muito rica. O nosso próximo destino é o Bom Barral, um território situado numa planície fértil, com uma agricultura minifundiária, onde impera a plantação da vinha e, portanto, onde temos excelentes vinhos. Bom, em relação ao nosso território e à nossa região, a região do Bom Barral, o turismo é, sem dúvida nenhuma, em termos de pandemia, um dos setores mais afetados. Mas também, ainda assim, apresenta-se como um concelho com características especiais, é um concelho relativamente pequeno, e onde se registra um menor aglomerado de pessoas, tornando assim mais seguro para os turistas. E é exatamente esta questão que eu gostaria de deixar. A nossa aposta no turismo sempre foi um turismo de natureza, com a identificação e a sinalização, eventualmente com vários percursos pedestres, que são, hoje em dia, todas as solicitações que nos são feitas relativamente àquilo que nós temos também em termos de turismo militar, e a questão deste turismo militar, que é um turismo que não é minimamente sazonal. Nós temos a Batalha da Roliça, das primeiras invasões napoleónicas, e que de facto faz e é um ativo diferenciador em relação a toda esta questão, conforme referi também o turismo militar. Temos também a questão do turismo religioso, um património natural, temos os nossos produtos locais e temos também, sem dúvida nenhuma, o nosso ex-libris, o ex-libris aqui do Bom Barral, é a nossa mata municipal, que é toda uma mata inserida num tecido urbano e, portanto, bem diferente daquilo que acontece. Não é um parque, é efetivamente uma mata.
Pera Rocha e todos, e para além de outros produtos, nomeadamente produtos hortícolas, ocupam sem dúvida nenhuma um lugar de destaque na nossa cozinha tradicional. O Conselho dispõe de vários espaços de restauração, a título de exemplo de grande prestígio nacional, temos o restaurante Zélia, no Sanguinhal, temos o restaurante Dom José, temos o Mãe d'Água, ou seja, restaurantes que, de facto, colocam em evidência muitos dos nossos pratos, mas eu gostaria de salientar uma variante que será o coelho. O coelho assume no nosso território, na nossa zona do Bom Barral, uma iguaria com grande tradição e que nós promovemos anualmente com a realização da quinzena gastronómica do coelho, que tem atingido alguma notoriedade por parte de quem nos procura e nos visita. Mas temos variedíssimos produtos inseridos nesta questão também, e com base exatamente na pera rocha, que tem a ver com os licores, os doces, as compotas, a famosa pera bêbada e o bolo típico que são os grujões do Palácio. Em termos também de enoturismo, está centrado, obviamente, na Companhia Agrícola do Sanguinhal, com os seus vinhos sempre premiados, e que, face ao interesse crescente de quem nos procura, dos nossos turistas, tem vindo a criar programas de visitas turísticas para procurar partilhar um pouco do saber de uma empresa que produz vinho desde o início do século XX. Temos também outros, a Quinta da Várzea da Pedra, e também os vinhos feitores, que estão também a dar alguns passos nesta área. Por outro lado, e ainda na parte vínica, temos a ginginha do Sanguinal, bem conhecida por aqui nos nossos territórios, uma das mais antigas da região e é outro produto de excelência do nosso concelho. Em termos turísticos, tenho que fazer a referência, que é uma referência obrigatória, do ponto de vista nacional. Neste momento é o Buda Eden, sem dúvida nenhuma, o maior jardim oriental da Europa, situado na Quinta dos Louridos. Sem dúvida nenhuma que aquilo que nós gostaríamos de voltar a poder realizar, que é o nosso maior evento, que é o Festival do Vinho Português, juntamente com a Feira Nacional da Pera Rocha. Nós temos já, neste momento, datas para este evento, que já está encurtado à partida. Ele, em média, realiza-se durante uma semana. Vamos encurtá-lo para 4 dias, do dia 12 ao dia 15 de agosto. Lá está, ocupando a nossa mata municipal. E é um certame extraordinário, este Festival do Vinho Português, em que as pessoas com o seu copo andam a fazer as provas nos vários produtores, e sem dúvida que isso é com o encanto desta mata municipal durante a noite, que culmina depois certamente também com um cartaz musical sempre à altura do acontecimento. Vamos ver, de facto, certame pretende mostrar ao visitante o que de melhor o Bom Barral tem para apresentar. Esperemos que seja possível. O brinde vai a Pinhel, Cidade do Vinho, 2021. E agora fiquem com mais algumas imagens do Bom Barral, que certamente vão ainda aguçar-vos mais o apetite.
Bom Barral, começo por falar-vos da perna de porco à camponesa com arroz de golada. Mas o que é arroz de golada? É um arroz com língua, goelas, pulmões e o coração do porco, as chamadas miudezas. Aqui no Bom Barral realiza-se o Festival do Vinho Português com os vinhos produzidos neste concelho, em destaque naturalmente. Depois também a realização da Feira Nacional da Pera Rocha faz igualmente perceber a importância deste fruto no contexto da economia, sobretudo da economia ligada ao campo, neste território em particular. Recomendo os mimosos do Bom Barral, que têm a marca registada desde 1920, um bolo com amêndoa ralada, açúcar, farinha e ovos. Mas o meu destaque vai para o bolo dos generais e vou servir-me da cábula para vos contar esta história interessante. É uma história que vem do tempo das invasões francesas e que nos conta que em 1808 um general inglês que comandava o exército luso-britânico reuniu com o seu comando estratégico numas instalações agrícolas cedida pelos proprietários. Foi então pedido à anfitriã que confeccionasse um determinado bolo, preferido do general, que a senhora decidiu fazer à sua maneira. E o resultado mereceu os maiores elogios deste e de outros generais presentes, nascendo assim o bolo dos generais. Uma reação que sinceramente não é de admirar se tivermos em conta os ingredientes que entraram nesta maravilha. Reparem só: mel, ovos, manteiga, açúcar, farinha, cerejas, peras, passas de uva, miolo de pinhão, miolo de noz, miolo de amêndoa, arrobo de uva, laranja, limão, vinhos licorosos, fermento no pão. Quase que por dizer todos os ingredientes fiquei sem força, mas acho que ainda consigo da próxima vez comer mais um pouco deste bolo dos generais no Bom Barral. E vamos ter mais uma associação que contribui para o desenvolvimento local dos territórios, neste caso a Líder Oeste. Tenho comigo o coordenador, a quem começo por pedir que nos explique qual é a intervenção e em que moldes se processa a intervenção da Líder Oeste. Meu caro, obrigado. A Associação Líder é como tantas outras que há no país, associações que têm a particularidade de fazer a gestão regionalizada de fundos estruturais, fundos estruturais derivados da PAC, e ao longo do seu histórico, muito ao abrigo do antigo programa LIDER, que neste momento faz parte de um conjunto das medidas do PDR 2020. Portanto, são abordagens regionalizadas que têm um conjunto de intervenções de medidas nacionais, adaptadas minimamente às especificidades de cada território. No caso do Oeste, temos um território muito agrícola, provavelmente a NUT3 mais agrícola do país, onde faz todo o sentido haver este tipo de apoios e onde há uma procura significativa de projeto de investimento. Muito bem, então, sendo um concelho, ou melhor, sendo um território eminentemente agrícola, rural, e localizando-se no Oeste, tem naturalmente na área frutícola e também na área da vinha um particular empenho e atuação. Nesta área, pode dar-nos alguns exemplos de intervenções que já tenham ocorrido através da Líder Oeste? Sim, há bastantes. No plano presente existe apoio à vitivinicultura, normalmente através da modernização de adegas, na promoção pontual e no apoio ao pequeno investimento na vitivinicultura. Atualmente é assim. No passado temos alguns marcos interessantes. Estamos desde o primeiro dia a apoiar o setor através da promoção internacional. Tratando-se de uma região, neste caso o Oeste,
próxima de Lisboa, portanto com grande atratividade para o turismo. Naturalmente que muitas das vossas atuações, dos apoios técnicos e financeiros, vão acabar por incidir nesta área do turismo, seja ele mais ligado ao vinho ou não. O turismo na nossa região é a atividade primária. É bom que se diga isso. Digamos que não se pode descurar o valor do turismo na atividade da vinicultura, mas a atividade não depende do turismo. Noutros territórios provavelmente será assim. Aqui não é o caso. Obviamente que nem todos os produtores são iguais. Agora, não quero desvalorizar a questão do turismo, o que quero valorizar é a questão do vinho e da vinha, que é a atividade principal. Ok? Embora, naturalmente, quanto melhores condições tiver a agricultura, a produção de produtos endógenos, maior benefício para o turismo que vai ao território. Claro. É uma simbiose, não é? As duas coisas melhora ambas, não é? Portanto, não pode haver territórios com atração turística se não tiverem uma identidade forte e outra, uma atividade estrutural que resiste, por exemplo, à pandemia, não é? Portanto, o vinho persiste independentemente da pandemia, o turismo é que não, infelizmente, não é? Portanto, essa é a tónica. Para além da Pera Rocha do Oeste, o território do Cadaval conta também com extensos vinhedos nas encostas da Serra de Monte Junto, de onde saem bons vinhos, nomeadamente os chamados vinhos leves. Aquilo que tenho esperança é que efetivamente o plano de vacinação possa efetivamente aumentar de forma a permitir que no Cadaval em particular, no país e na própria Europa, a movimentação de turistas e pessoas possa ser uma realidade que permita iniciar as atividades económicas sem receios, onde efetivamente a turística é uma das principais para o país. Nós aqui no Concelho do Cadaval, portanto, a nossa joia do turismo, digamos assim, é a Serra do Monte Junto, como está muito ligada ao turismo de natureza, portanto, pode haver a esperança de que seja das primeiras a retomar, em virtude, como referi, ter atividades ao ar livre, e onde é permitido um grande distanciamento, porque a serra é muito grande, em tudo o que se lá faz, desde caminhadas, encontros das mais variadas naturezas, e o Cadaval, nesse aspecto, como referi, não sendo um concelho turístico, mas sendo um concelho agrícola que tem algum turismo para oferecer, e o facto de estarmos aqui muito pertinho de Lisboa e muito pertinho do mar, nós estamos a 50 minutos de Lisboa, estamos a 20, 30 minutos da nossa costa, no caso concreto, em termos de vinho e em termos de enoturismo, efetivamente as coisas estavam a melhorar, estavam a crescer, e o que se espera é que, com o início da retoma, tudo isso regresse à normalidade e tudo isso volte a funcionar e volte a crescer, porque era muito importante para a região e particularmente para o Cadaval também. Uma região onde praticamente não existe abandono,
todos os terrenos estão cultivados, e com as duas grandes culturas, ou com as três grandes culturas do concelho, que é a pera, somos o maior produtor de pera roxa do país, a vinha, que embora tenha perdido algum terreno para as peras, continua a ser uma atividade muito importante para o concelho. Temos 2 adeiras coletivas, temos vários produtores de grandes dimensões que também comercializam os seus produtos, e ainda a mancha florestal, até porque, como referi, temos a Serra de Montejunto, que na sua comiada para norte pertence ao concelho do Cadaval, da sua comiada para sul pertence ao concelho de Alenquer, mas que tem associada a ela uma mancha florestal grande. Portanto, e no complemento destas 3 culturas, há uma paisagem que efetivamente é muito bonita, sendo que da Serra de Montejunto é também possível avistar o mar, portanto, e toda esta extensão de terreno até lá. Nós já estamos a programar e a prever o Rally de Lisboa, que passa por estes 4 concelhos aqui a norte do distrito, portanto Alenquer, Arruda, Sobral, Monte da Graça e Cadaval, sendo que o Cadaval o interesse é o Montejunto. A festa das Adiafas ocorre normalmente no fim de outubro, mas até pelos custos que acarreta a sua não execução. A gente tem o exemplo, no ano passado, quem tinha contratos feitos com os conjuntos teve que assumir 50% não fazendo o espetáculo. Nós felizmente não tivemos esse problema, mas não sabemos, não podemos afirmar neste momento que existem condições para fazer as adiafas. Deus queira que sim. Deus queira que, como eu referi no início, que o tal plano de vacinação consiga criar a referida imunidade de grupo e que permita que esse tipo de atividades sejam feitas sem restrições. Vamos ter esperança que o 2021 permita que Pinhel possa efetivamente fazer aquilo que tinha programado para 2020. É bom sinal para todos nós e é bom sinal também para a economia, porque significa que o desconfinamento existiu, o estado de calamidade desapareceu e que o país está em condição de retomar as suas atividades económicas que tanto precisa. E agora convido-vos a continuar durante mais 3 minutos no Cadaval, através das imagens que se seguem.
Falar do Cadaval é recordar a festa das Adiafas e o Festival Nacional do Vinho Leve, que se realizam anualmente em outubro, talvez este ano ainda não, e que mostra a oferta gastronómica daquele território e também, naturalmente, os vinhos produzidos naquele concelho. Eu confesso-me um grande apreciador de vinhos leves, que têm evoluído bastante e por isso são uma opção a considerar seriamente. O Cadaval representa mais de 75% do total de vinho leve certificado na região de vinhos de Lisboa. O vinho leve deve ter um chamado grau alcoólico mínimo de 7,5% a um máximo de 10,5%. Há quem ache que os vinhos leves não são propriamente vinhos. Na minha opinião, erradamente. São ótimos, por exemplo, para um aperitivo, para acompanhar uma conversa. Experimentem. Mas o que o Cadaval destacou nos 20 anos da gastronomia património cultural foi o pão de ló da Tipiedade. O pão de ló da Tipiedade é um doce típico daquele município, daquele território, em que o atual presidente da empresa conta que a avó, Piedade da Silva, confeccionava um pão de ló muito fofo e saboroso e, portanto, há cerca de 50 anos, o pai, António Henriques, decidiu apostar na comercialização em Lisboa, onde conseguiu colocar esta especialidade da tipo Piedade. Foi depois também para outras paragens. O negócio, inicialmente com a avó cozinhar e o avô e o pai a vender, corria bem em Lisboa e eles avançaram também para o Porto, crescendo a empresa, crescendo a produção e até deu grande notoriedade à aldeia de Painho, neste concelho, onde se mantém, aliás, a unidade de produção. Para acompanhar este pão de ló úmido e fofo, a proposta de harmonização vai para o vinho da adega da Vermelha, o Colheita Tardia Mundus, que é obtido a partir das castas Seara Nova e Moscatel Graúdo. Então, bom apetite com este exemplar do pão de ló da Tipiedade e uma inovação que é o pão de ló com chocolate. Vamos provar este que é o mais clássico. E é o que se esperava. Falar em Torres Vedras é lembrar o famoso Carnaval. Mas se dizem que o Carnaval são 3 dias, a verdade é que em Torres Vedras, no resto do ano, há muitos outros motivos de alegria. Vamos conhecer.
Numa situação normal, deveria surgir imediatamente a seguir a este vídeo o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Mas esta não é uma situação normal, porque perdemos um amigo, de resto foi bastante noticiado. Esta terá sido talvez a última entrevista a Carlos Bernardes, o autarca, o homem, o amigo. Os 5 minutos que se seguem são uma singela homenagem a Carlos Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Quero aqui prestar uma homenagem ao nosso amigo Carlos Bernardes, Presidente da Câmara de Torres Vedras, em nome da AMPV e também da AMTUR, com quem estávamos a trabalhar um projeto muito interessante e importante para o enoturismo mundial, com a constituição e a criação da sede da Associação em Torres Vedras, um projeto que Carlos Bernardes, desde a primeira hora, assumiu como seu, e era um homem muito amigo do seu amigo. Foi um trabalho excelente durante o ano 2018, onde Torres Vedras elenquei com a Cidade Europeia do Vinho, com muitas experiências em conjunto, muito trabalho em conjunto e um verdadeiro amigo, um amigo de todos nós. Fica-nos a sua recordação e a sua homenagem. Um bem-ajam a Carlos Bernardo. Antes de mais, é um prazer enorme estar a partilhar este momento convosco, no sentido de que possamos, naquilo que é a visão do município com Torres Vedras, às portas da nossa capital, Lisboa, podemos olhar e encarar o futuro com esperança. Julgo que, envolvidos estes vários meses intensos no controlo e no combate à pandemia, temos de ter uma esperança no futuro, e estou convicto que haverá retoma no turismo, quer o turismo interno, quer o turismo externo, no sentido de que os territórios possam estar preparados para voltar a ser visitados, e é nessa dimensão que também temos vindo a trabalhar com o objetivo muito claro de promover o território e o destino de Torres Vedras. Nesse sentido, estamos neste momento a preparar 3 rotas de enoturismo alicerçadas no território e nomeadamente em vias que atravessam o território de Torres Vedras, nomeadamente a rota de enoturismo da Estrada Nacional 9, que liga São Pedro da Cadeira à Carvoeira, passando pela nossa cidade, e portanto é um trabalho que estamos a desenvolver com todos os operadores, quer ao nível da vertente do alojamento, da restauração e do enoturismo. A par disso, este mês ainda iremos ter a oportunidade de trabalhar com mais 2 rotas. A rota da Estrada Municipal 555, que liga a localidade do Turcifal a São Pedro da Cadeira, e a rota da Estrada Nacional 374, que liga as localidades de Carvoeira, São Domingos, Caramões e 2 Portos. E, portanto, podermos ter uma oferta diferenciada, qualificada, e promover as nossas unidades de enoturismo no território de Torres Vedras e posicionar Torres Vedras como um destino de referência no área do enoturismo, na promoção dos vinhos de Torres Vedras, na promoção dos vinhos de Lisboa. Torres Vedras tem um vastíssimo património histórico-cultural, onde destacaria aqui as linhas de Torres Vedras, um conjunto de fortificações que ligam o Atlântico até ao Tejo, numa ligação entre Torres Vedras e Vila Franca de Xira, onde efetivamente as principais fortificações estão implementadas no território do município de Torres Vedras. Portanto, é um ativo importante que foi recentemente classificado como monumento nacional e, portanto, também desse ponto de vista, a promoção do património histórico-cultural. Também dentro desse âmbito, iremos ter a oportunidade de abrir, no dia 25 de abril, o Centro de Artes e Criatividade dedicado aos carnavais. E, portanto, os carnavais do mundo podem ser visitados em Torres Vedras, com um especial enfoque para aquele que é o carnaval mais português de Portugal, que é o Carnaval de Torres Vedras. Neste momento estamos a trabalhar com a Autoridade Local de Saúde para que possamos ter uma edição especial da secular Feira de São Pedro, que tem mais de 700 anos, é uma das principais feiras generalistas do nosso país, onde efetivamente queremos dar a possibilidade de que os expositores
do nosso território. Tenho a possibilidade de fazer aqui a demonstração daquilo que são os seus produtos, as suas atividades. Como digo, este ano numa edição especial, porque tivemos que reduzir o espaço expositivo, mas mantendo as nossas tradições, no sentido de que, efetivamente, a Feira de São Pedro possa vir a ser realizada e, digamos, com uma parceria forte com os restaurantes da nossa cidade, onde as pessoas possam vir visitar a Feira de São Pedro nesta edição especial, mas também degustar da excelente gastronomia dos restaurantes da nossa cidade, onde iremos implementar as receitas típicas do nosso concelho e que podem ser acompanhadas com os belos vinhos tintos e brancos do nosso território. Desde a cidade europeia do vinho, que foi Torres Vedras e Alenquer do ano 2018, uma saudação muito especial aos amigos de Pinhel e que possam, durante este ano, comemorar da melhor forma a cidade portuguesa do vinho. E para Pinhel, a saudação de Torres Vedras. Muito obrigado. E convido-vos agora a continuar por Torres Vedras com estas imagens belíssimas que vão certamente aguçar-vos o apetite. Com 6.000 hectares de área de vinha plantada e 20 km de costa atlântica, Torres Vedras é o encontro perfeito entre a terra e o mar. Quintas, adegas, lojas especializadas e restaurantes dão a conhecer os vinhos de Torres Vedras, num concelho que conta com um vasto património histórico e cultural. Num território marcado pela agricultura, os sabores da terra brilham nos pratos de gastronomia local e contrastam com a frescura do peixe e marisco do litoral torriense. Terra de histórias e tradições, é da doçaria conventual que nasce o pastel de feijão de Torres Vedras, e que se junta um doce milenar feito com mosto de uva fervido, a ovada. Explorar Torres Vedras não é apenas conhecer as paisagens caracterizadas por vinhas a perder de vista e praias com extensos areais. É provar, degustar e saborear um território rico em vinhos e gastronomia. Em Torres Vedras, do ponto de vista gastronómico, posso sugerir-vos os menus de pratos oitocentistas. Gastronomia, história, memória e património. São sabores inspirados no período da Guerra Peninsular. A importância da vitivinicultura neste município, ou melhor, neste território concelhio, levou a que fosse eleito Cidade Europeia do Vinho em 2018, juntamente com Alenquer. Quanto aos 20 anos da gastronomia como património cultural, Torres Vedras destacou, eu diria, como não podia deixar de ser, o seu ex-libris, como é costume dizer-se, o pastel de feijão. A capa fina e lisa é feita à base de farinha, água, gordura vegetal e sal e suporta um delicioso recheio grumoso e úmido, feito de feijão branco, amêndoa, gemas de ovos, açúcar e água. A origem do pastel de feijão de Torres Vedras é apontada como sendo conventual. No entanto, há algumas dúvidas. Há registros da receita pela mão de Dona Joaquina Rodrigues em finais do século XIX, mas foi Dona Adelaide Rodrigues da Silva, sua sobrinha neta, que apostou na comercialização destes pastéis. O vinho da Castarinto, pela sua acidez e frescura, é apontado como o parceiro ideal para o pastel de feijão. Falo agora da ovada. É um doce de fruta confeccionado sem açúcar que junta apenas 3 ingredientes: o mosto da uva, maçãs de espécies variadas e canela, em pau durante a cozedura
ou em pó no final para dar sabor e até para decorar. Há algumas décadas, na zona de Torres Vedras, o pero focinho de coelho, o pero ferro ou a maçã azeda eram as espécies mais usadas para juntar ao concentrado de mosto de uva e fazer a uvada. Aqui está a uvada, que pode também ser adquirida na sua próxima visita a Torres Vedras. E já agora, permitam-me que prove. Claro que já os conhecia, mas sabem sempre bem. Quanto à uvada, fica para depois, mas garanto-vos que é muito boa. E pronto, chegamos ao fim de mais uma emissão das Viagens de Baco. Viagens virtuais, neste caso, mas que, quando quiser, podem tornar-se reais. Basta que visite algum ou todos os territórios que aqui vos apresentamos. Então, até para a semana.